Oi, gente, vamos falar agora sobre os jejuns prolongados. Primeira coisa que você deve fazer, como quebrar o jejum prolongado. Um jejum de mais de 36 horas. Vocês relatam sempre que algumas pessoas têm algumas reações como diarreia, como dor de cabeça, depois de um jejum de mais de 36 horas, né? Porque tem algumas reações hormonais. A diarreia, mesmo que você não tenha comido nas 36 horas, às vezes nada tem a ver com a sua alimentação, mas com os efeitos hormonais que o jejum tenha realizado no seu corpo. O principal, o fundamental na hora de quebrar esse jejum mais prolongado é comer algo leve. Tomar um suco verde, comer ovos ou comer uma proteína como um frango desfiado, que é algo mais leve, que é algo que o seu corpo não vai sofrer muito para digerir de forma abrupta. Porque se você ficou lá 36, 48 ou mais horas em repouso, se você colocar açúcar, carboidratos refinados, alimentos muito intensos, que vai exigir muito do seu trato intestinal, principalmente relacionado ao açúcar, que o pâncreas vai ter que trabalhar muito, você pode ter alguns problemas, tá? Então é importantíssimo quebrar o jejum com sabedoria, comer algo bem leve e ir quebrando aos poucos, né? Não fazer logo a primeira refeição de cara e sim quebrar com suco, com ovo e depois sim você fazer a sua primeira refeição depois de um jejum prolongado. Conforme esse gráfico aqui, eu vou explicar um pouquinho que a questão principal é falar do jejum e dos efeitos hormonais. Então, foi feito um estudo que uma pessoa fez um jejum de 14 dias, o estudo de Gilland em 1968. Após 14 dias de jejum, gente, a pessoa passou 14 dias sem comer nada, tá? A perda de peso média dessa pessoa foi de quase 8 quilos. Então, conforme esse gráfico, os níveis de açúcar do sangue caíram muito durante esse jejum, como esperado. Mesmo que ele tenha ficado esses 14 dias, ele não teve hipoglicemia, porque ele se manteve estável os níveis de açúcar, tá? Os níveis de açúcar caíram tanto como esperado para níveis que se beneficiaram significativamente. Os participantes com diabetes, nesse estudo também tinham os 3 pacientes diabéticos, eles estavam completamente sem insulina no final das 2 semanas, ou seja, no final desse jejum, as pessoas que eram dependentes de insulina, eles se reverteram e não estavam mais tomando nenhum tipo de insulina, porque, gente, não entrava açúcar no sangue, não subia insulina exagerado, então eles não precisavam suplementar, não precisavam complementar com insulina exógena. A insulina incentiva os rins a reter água e sal. Portanto, quando você diminui os níveis de insulina, o jejum ajuda o seu corpo a excretar todo o excesso de sal e de água. Então, a primeira coisa que a gente perde muito, principalmente no jejum longo, é aquele excesso de água e de sal retido no corpo. Durante os primeiros dias de jejum, há um aumento correspondente no fluxo de urina. A eliminação do excesso de água e de sal ajudou também, no caso, um paciente desse estudo que apresentava grave insuficiência cardíaca congestiva. No final das 2 semanas, ele conseguia ficar sem falta de ar. Então, ele quer dizer que ele teve uma melhora no seu quadro congestivo. Então, jejuar por 2 semanas é difícil? Perguntaram para ele. Muito pelo contrário. De fato, Gillian, que fez o estudo, descreve que os participantes tinham uma sensação de bem-estar e euforia. Eles estavam com fome? Surpreendentemente, na verdade, não. Não encontramos queixas de fome após o primeiro dia. Então, quer dizer que nos primeiros dias, no primeiro, segundo dia, as pessoas falam que tem muita oscilação de fome, mas que isso passa depois do terceiro dia. Essas experiências foram confirmadas por outros pesquisadores da época. Então, o que a gente deve esperar durante um jejum prolongado? No estudo de Gillian, de 44 dos 46 pacientes que se submeter a esse estudo, completaram o período de 2 semanas de jejum. Um desenvolveu náusea e um simplesmente decidiu parar e desistiu. Essa é uma taxa de conclusão de quase 96% das pessoas que se submeteram a esse jejum, mesmo no jejum de 2 semanas. Então, ele diz que não é tão difícil quanto as pessoas pensam. O Jason Fung relata que a experiência clínica que ele tem confirma isso. As pessoas geralmente acreditam que não conseguem jejuar, mas toda vez que a gente explica o processo, damos dicas úteis para o sucesso e fornecemos suporte adequado, né? Então, durante lá o processo da clínica, tem pessoas acompanhando, principalmente para jejuns prolongados. Na minha opinião, esses jejuns de mais de 7 dias, eles devem ser sim monitorados pelo seu médico, principalmente se você tem diabetes, se você tem algum problema de saúde.
Então, durante o jejum prolongado, o cérebro reduz sua dependência de glicose, de açúcar, como fonte de energia. Em vez disso, a maioria do combustível do cérebro é fornecido por corpos cetônicos, criados pela queima da gordura. Então, se você está com baixa glicose no sangue, você vai aumentar a sua queima de gordura, que vai produzir corpos cetônicos, e aonde toda a química do seu cérebro é mudada. Acredita-se que o cérebro seja capaz de usar com mais eficiência os corpos cetônicos do que com a própria glicose, possivelmente levando a habilidades mentais aprimoradas. Então quer dizer que você pode ficar até mais inteligente aí quando você está em cetose, porque as cetonas vai ter um ritmo bem diferente para o teu cérebro. Então, as cetonas, ela tem sido classificada como um supercombustível, combustível aditivado para o cérebro. As cetonas geralmente requerem de 36 a 48 horas de jejum para aumentar significativamente, para entrar naquele processo também de autofagia. Antes disso, a maioria dos requisitos de energia do corpo ainda é atendido pela glicose ou pela quebra do glicogênio. O jejum prolongado raramente causa problemas eletrolíticos, né? Níveis de cálcio, fósforo, sódio, potássio, creatinina permanecem dentro dos limites normais e permanecem praticamente inalterados até o final do jejum. Os níveis de magnésio no sangue ocasionalmente diminuem, então por isso que é importante a gente suplementar o magnésio. Isso parece ser especialmente prevalente para diabéticos, principalmente para os diabéticos, esse nível de magnésio cai. É normal que movimentos intestinais diminuam durante o jejum prolongado, nada entra no sistema digestivo, então faz sentido que pouco saia. Durante o jejum recorde mundial, os movimentos intestinais ocorriam a cada 37 a cada 48 dias, que foi aquele jejum de 382 dias. É importante notar que este é um fenômeno totalmente normal. Você não precisa ter uma evacuação diária para se sentir bem. O desconforto causado pela constipação ocorre quando o intestino está cheio de fezes, mas durante o jejum prolongado há pouco dentro do colo e, portanto, pouco desconforto. Isso também reflete o fato de que o corpo está reciclando todas as gorduras e aminoácidos essenciais provenientes de quebra de células antigas ou disfuncionais. Finalmente, mais uma nota de advertência para quem tem diabetes ou está tomando medicamentos. Você deve conversar com seu médico antes de iniciar um jejum prolongado.